quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Vamos ficar sentados? Meus irmãos, como nós estamos vivendo, iniciando o mês vocacional, é claro que o dia do Padre é comemorado dia 4, que é dia de São João Maria Vianney. Mas nós lembramos no domingo o padre, o pai, os religiosos, os catequistas, os leigos, né? Sempre no domingo, para que toda a comunidade possa participar, para que a comunidade reunida possa, de fato, rezar. E, celebrando na semana, poucas pessoas virão a missa comemorativa. E fica mais prático também para a família, os filhos, netos, parentes, né, chegarem até aquela pessoa que está fazendo ou sendo comemorada. Então, hoje, nós queremos lembrar de todos os padres, queremos lembrar de todos os diáconos, lembrar de todos os bispos, né? Lembrar do Santo Padre também. Hoje, por excelência, o Santo Padre também, ele recebe a Santa Missa nesse dia. Então eu preparei, para harmonizar, eu fiz a liturgia de hoje e dentro da liturgia eu encaixei algumas coisas sobre o sacerdote, sobre nós padres. E gostaria que vocês ficassem em silêncio e à medida que fosse ouvindo, vocês fossem meditando. Vocês fossem realmente até rezando mentalmente. Meus irmãos, a liturgia deste domingo nos coloca diante de uma das cenas mais belas e reconfortantes de todo o Evangelho. E qual é? A multiplicação dos pães e dos peixes.
Mas para compreendermos o seu verdadeiro significado, nós precisamos olhar para o contexto em que ela acontece e conectar esse ensinamento àqueles que o próprio Cristo escolheu para continuar a sua missão na terra. Nós, sacerdotes, os nossos padres. Então, no Evangelho de hoje, Mateus 14, 13 e 21, Jesus, ele acaba de receber a triste notícia da morte do seu primo João Batista. Ele tenta retirar-se para um lugar deserto, mas a multidão o segue. E diante da dor, do cansaço, Jesus, ele não afasta o povo. Ele não afasta o povo. Ele acolhe o povo. Porque ele vê o povo necessitado. Não só de pão, mas também de uma palavra de conforto, uma palavra amiga, que muitas vezes este povo não encontra. Esse povo é esquecido, abandonado. E pelo contrário, ele se enche de compaixão e ele cura também os doentes. Mas ao entardecer, quando os discípulos sugerem que o povo seja mandado embora para comer, vocês podem voltar para casa e comer. O que é que Jesus diz? Jesus dá uma ordem desconcertante. Veja o que Jesus diz: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Lembra de fato a Santa Missa. Vocês chegaram, olha aqui, a igreja lotada, cheia. E vocês serem dispensados por nós, por falta da missa? Não. Nós não podemos dispensar vocês. Temos que alimentar com a palavra de Deus. E depois passar para a mesa. Alimentar vocês com o pão que desceu do céu. O pão eucarístico. O Cristo vivo, ressuscitado, é aquele que é comida para a nossa alma, nosso corpo. Todos aqueles que estão preparados sairão daqui alimentados. Então Jesus disse: vocês, padres, dai-lhe vós mesmos de comer. Meus irmãos, nós sabemos o que acontece em seguida. Com apenas 5 pães, 2 peixes, e aí? Para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes. E agora? Alguns teólogos falam que naquela hora apareceu um menino com um cesto, trazendo 5 pães e 2 peixes. E eles dizem que aquele menino que apareceu ali era um anjo. Era um anjo. Mas o que é 5 pão? O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela grande multidão? E aí? Jesus, ele realiza o milagre. O milagre alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos cheios. Bom, eu vou fazer o milagre ali acontecer. Agora, o padre faz esse milagre. É o único milagre que acontece agora, daqui a pouco, em todas as missas.
quando o padre estende as mãos, o Espírito Santo paira sobre ele. E aquelas partículas, aquela hóstia, se tornarão corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. Esse poder eu tenho. O padre legítimo temos. Foi dado a nós no dia da nossa ordenação. Então venha. Os ministros vão colocar ali em cima as âmbulas para que eu possa, com as minhas mãos ungidas e sacramentadas, invocar o Santo Espírito de Deus, para que aquele pão se transforme no corpo do Cristo, para que aquele vinho, que é canônico, se transforme no sangue que ele derramou na cruz por nós. Este milagre, como Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes, eu vou fazer o milagre acontecer. É um milagre. O único milagre que acontece através de um sacerdote. É o poder sacerdotal dele trazer o Cristo. Olha como o padre, ele é necessário. Trazer o Cristo para alimentar vocês. O Cristo vivo, que nós não temos condições de enxergar, mas ele está nas mãos sacerdotais. Por isso que o padre é um homem tirado do meio dos homens para servir os homens. E nesse relato, meus irmãos, há uma profunda mensagem para todos nós, mas de modo muito especial para os nossos sacerdotes, queridos irmãos no sacerdócio. Ao celebrarmos esse dia do Padre e o mês vocacional, aqueles cestos que sobraram são as âmbulas que voltarão para o sacrário, para que Jesus vá também para os doentes. E numa necessidade fora da missa, o sacerdote pode determinar ao ministro extraordinário: dê a comunhão para a dona fulana. Às vezes uma pessoa que chegou atrasada, é idosa, às vezes é um doentinho que vem por esquecimento, está com Alzheimer. Existem fatalidades para que nós possamos dar Jesus fora da ordem que a igreja nos dá. Mas o gesto de Jesus de entregar os pães aos discípulos para que eles distribuam o povo antecipa a vida da igreja, o sacramento da Eucaristia, que eu acabei de falar agora. O padre, que eu sou, configurado a Cristo, é aquele que recebe o pão das mãos do Senhor, a palavra e a Eucaristia, e o reparte para a multidão que tem fome de Deus, que são vocês. Primeiro a distribuir, Jesus tem que ser o padre. Às vezes eu fico sentado ali porque tem tanto ministro para nos ajudar. Eu já celebrei hoje 2 missas lá na Vicente Pires. Graças a Deus, uma igreja lotada. Os ministros maravilhosos também, como são os aqui, sempre nos ajudando. Lá são 8, porque a igreja é cheia. É um povo que confessa, que tem aquele desejo de receber o Cristo. Depois, agora à noite, com muita alegria, celebrando com vocês, para vocês, e depois alimentar vocês. Meus irmãos. No entanto,
há uma armadilha em que os discípulos caíram e na qual nós também podemos cair. Quando confrontados com a multidão faminta, os apóstolos olharam apenas para os recursos humanos. Disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles se esqueceram de que, com Jesus, o pouco se torna abundância. Isso aqui quer dizer, nunca negue nada a ninguém, principalmente a comida. Um copo com um café, um copo com leite, não, porque a gente tem tão pouco. Deus dá a você o dobro. Deus dará a vocês. Se você souber dividir, você não vai dar tudo, ficar com fome. Mas nós temos que aprender a repartir. Quando eu reparto, se as coisas más acontecem, logo, não digo logo de imediato, nosso Senhor colabora, ajuda para que aquele que é bom para os pobres recupere aquilo que ele acha que está perdido. E nosso Senhor é de fato honesto, é justo, e não quer injustiça com aqueles que realmente são piedosos, com aqueles que professam a fé, a caridade, o amor aos que não têm. Amados, muitas vezes os nossos padres, eu estou colocando os nossos, sentem-se exatamente como os discípulos diante de uma grande multidão, sobrecarregados, cansados, lidando com as dores, as angústias e a fome espiritual do mundo de hoje. Quando olhamos para as próprias forças e para os limites humanos, percebemos que são apenas 5 pães. Mas é aqui que o milagre acontece. Nós, sacerdotes, nós, padres, não alimentamos o povo com as nossas próprias forças, não. Eu, como padre, sou instrumento, apenas um instrumento de Deus. Mas o verdadeiro alimento, a cura e a consolação vem do próprio Cristo. E como nos garante a segunda leitura, Romanos 8, 35, 37, 39, nada nos separará desse amor. Nós sacerdotes, eu digo os sacerdotes, é o homem que se coloca no meio da tribulação, da angústia ou do perigo, confiando que em tudo somos mais que vencedores pela graça daquele que nos amou. Que maravilha! Nós, padre, precisamos ter muita confiança. E nós temos. Por isso que eu estou aqui dando ênfase dentro dessa liturgia, falando daquilo que nós somos. Que vocês conheçam bem a pessoa sacerdotal. E saber que esse padre tem tanto poder de absolver pecado, de ungir os doentes, de assistir o matrimônio, de fazer o pagão cristão. E ainda participar das ordenações, depois que o bispo ordena, ter a alegria de impor também as mãos no neo-sacerdote. Que beleza! Que homem! Por isso o padre tem que andar direito, correto, certo,
respeitando e ser respeitado. Meus irmãos, rezemos. Eu digo também, rezemos pelos nossos padres, pelos meus irmãos sacerdotes. Nós temos tantos sacerdotes aqui na Arquidiocese maravilhosos. Nós temos padres santos, temos padres humildes. Todos somos pecadores, porque somos homens. Fomos tirados do meio dos homens. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Às vezes erramos, outros caem e deixam muitos de vocês tristes. Mas amem os sacerdotes, confiem nesses padres. Em todas as dioceses existem bons sacerdotes, homens santos, homens bem aplicados, homens inteligentes, homens sábios, cultos. Existe no Brasil os nossos bispos, homens preparados para cuidar de diocese, dos padres, dos diocesanos. Nós temos aqui Dom Paulo, com seus bispos auxiliares, homens maravilhosos. Nós temos Dom Raimundo ainda, numa idade já bem avançada, mas ele não para. Ainda hoje trabalhou e trabalha e viaja sozinho. Nós, quando vamos envelhecendo, não queremos mais parar. Sentimos falta de Deus e sentimos falta de alimentar vocês. Rezem por nós. A missão nossa não é fácil, mas é indispensável. Nós, padres, somos os dispensadores da misericórdia divina. Como bem profetizou Isaías na primeira leitura, eles são chamados a nos lembrar que não precisamos gastar o nosso tempo e a nossa vida com aquilo que não alimenta a nossa alma. Eles nos convidam a ir à nascente das águas e a comprar sem dinheiro o banquete da salvação. Rezem por nós sacerdotes, por nossa arquidiocese, que ontem fez 5 sacerdotes, ordenou 5 padres, mas não deu para nada. E os padres das paróquias precisando de nós. Hoje, agradecemos a Deus pelo dom de cada um de nós, padres. Nós somos chamados a imitar a lógica de Jesus, a termos compaixão e não mandar o povo embora. Nós oferecemos o nosso tempo, a nossa juventude, a nossa maturidade, a nossa própria vida para alimentar com o sacramento vocês. Rezem por nós, padres. Ao invés de falar mal de nós, fale bem. Vocês, uma pessoa só conhece o padre e só sabe quem é o padre quando tiver um na família. Aí vai saber quem é o padre, porque ele vai se abrir, ele vai contar aquilo que eu não posso contar agora para vocês. As suas alegrias e tristezas, angústias, decepções, decepcionam também os outros, porque muitos fazem raiva a ele. Rezem por nós. Precisamos das orações de vocês. Rezem pelo seminário nosso, rezem por todos os seminários espalhados pelo mundo. Rezem pelo Santo Padre, nosso querido Papa Leão XIV.
homem bom, que foi escolhido por Deus para pastorear a Igreja Universal. Olha, é uma sobrecarga que ele traz consigo. É muito corajoso o cardeal que é escolhido diz, sim, eu aceito. Rezemos por eles. Por ele. Por todos os bispos, pelos cardeais, pelos sacerdotes, pelos diáconos, permanentes e transitórios. Rezem. Rezem pelas vocações sacerdotais. Que possamos, como comunidade de fé, ser colaboradores dos nossos padres. Que não os deixemos sozinhos no deserto. Que a nossa oração e o nosso apoio seja o pouco que entregamos nas mãos deles, nas nossas mãos. Para que, com a bênção de Deus, o amor, a paz e a esperança se multipliquem em nossas famílias e em nossa paróquia, e hoje na paróquia Santa Clara e São Francisco de Assis. Celebrando hoje o perdão de Assis. Que beleza, que bonito. Aqueles que estiverem preparados vão receber as indulgências prometidas pela igreja. Aqueles que confessaram, que participaram da vida e participam da vida da igreja, terão seus pecados perdoados. Amados irmãos e irmãs, foi justamente o que eu pude fazer. Eu não queria deixar passar em branco. Teve muitos lugares por aí que nem sequer disseram para o padre, parabéns, padre. Eu assisti uma missa hoje, através do YouTube. Quando terminou, o padre saiu com os seus acólitos, coroinhas, com os ministros. Ele ficou ali, ninguém saudou. Eu fiquei olhando. Quando muitos saúdam o seu sacerdote, não vá deixar de saudar o padre João, porque o pároco é o padre Norbey. Nós não estamos falando de pároco, nós estamos falando de padre. A questão é o padre, não é pároco, que tudo passa. Não é o vigário, que tudo passa. É o padre, o padre. O resto é conversa. Que Deus nos escute. Que Nossa Senhora nos assista. E a vocês todos eu digo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora de pé vamos fazer a nossa profissão de fé. Bem bonita. Pega o folheto.